Olá pessoal, aqui é o Asteiro do canal Asteiro Agora, um canal sobre geopolítica, economia, política e história. O vídeo de hoje é o primeiro de uma nova série sobre ideologias políticas. E nosso primeiro episódio será sobre uma das ideologias mais difundidas do Ocidente, o liberalismo, e os seus primos, neoliberalismo e libertarianismo. Neste vídeo falaremos sobre a história, os expoentes, as ideias e a influência dessas ideologias no mundo. Já se lembra de deixar o like e se inscrever que isso ajuda muito, beleza? Enfim, bora pro vídeo. A ideia básica do liberalismo, de valorização da liberdade, surgiu na época da Renascença, quando o autoritarismo da Igreja medieval foi questionado. Entretanto, esse movimento só veio mesmo com o Iluminismo, nos séculos 17 e 18, desafiando o poder do antigo regime europeu. Uma das primeiras amostras disso foi a Guerra Civil Inglesa, no século 17, onde a monarquia absolutista foi substituída por uma república e depois restaurada como uma monarquia constitucional. Nessa época, já vieram grandes pensadores liberais, como Thomas Hobbes, John Locke e alguns outros. Mas o liberalismo teve suas maiores mostras mesmo no século XVIII, com a Revolução Americana, que trouxe a independência dos Estados Unidos, e, é claro, a Revolução Francesa, em 1789, que derrubou a monarquia absolutista da França em favor de uma monarquia constitucional, depois uma república menos democrática e, por fim, o Império de Napoleão Bonaparte. Após isso, o liberalismo se tornou cada vez mais poderoso no século XIX, com questões como o fim da escravidão na maior parte do mundo e o aumento do comércio internacional, sendo por causa dele. E também foi influente na independência de quase todos os países da América Latina. No século XX, foi ameaçado por movimentos como o fascismo e o comunismo, mas seu lado econômico foi se tornando cada vez mais evidente e mais definido, vide a Escola de Chicago e a Escola Austríaca. E é aí que aparece o neoliberalismo, que defende maior liberdade econômica e globalização, e o libertarianismo, que defende ainda mais liberdade que os dois anteriores. O liberalismo continua sendo até hoje a ideologia maior do Ocidente. Entretanto, vem sendo questionada por reacionários da direita e comunistas da esquerda. Os maiores teóricos do liberalismo clássico foram Thomas Hobbes e John Locke, que eu já mencionei, além de Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Thomas Paine, Adam Smith, John Stuart Mill e David Ricardo. Mais recentemente, tivemos grandes nomes como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, entre outros. Bem, a palavra liberalismo vem de liberdade, então vocês já podem imaginar qual é o objetivo dele. Basicamente, os liberais acreditam em liberdade e direitos civis, o que inclui poderes separados do governo, justiça imparcial, eleições democráticas, igualdade perante a lei, liberdade de religião, expressão, reunião, pensamento, entre outras liberdades. Entretanto, existem diferentes tipos de liberalismo. O liberalismo clássico tem muito foco em liberdade econômica, ou seja, de praticar atividades econômicas, como, por exemplo, contratos, comércio, trabalho e atividades financeiras, livremente. Mas também costuma vir junto de um pouco de conservadorismo social e é bem conectado com a escola econômica clássica. O liberalismo no sentido americano costuma ser mais à esquerda do espectro político, dando ênfase a coisas como o movimento LGBT, causas raciais, causas sociais e sem todo esse apoio ao capitalismo, sendo conectado à escola keynesiana. Tem também outros tipos, como o liberalismo econômico, que foca só em liberdade econômica, e liberalismo conservador, que é bem focado no conservadorismo. Já o tão falado neoliberalismo é uma junção entre liberalismo econômico e globalismo. Como eles gostam bastante dos dois, eles são muito fãs de organizações internacionais, como a ONU, a União Europeia e o FMI, por exemplo, e de empresas multinacionais. O neoliberalismo prega fronteiras abertas para pessoas, mercadorias e investimentos. Por fim, tem o libertarianismo, que apoia a liberdade total na sociedade. Eles não chegam a propor o fim do Estado, mas dizem que ele deveria ser mínimo, dando apenas coisas básicas, como segurança e saúde. Também existem vários tipos de libertarianismo.
mais ou menos nos mesmos moldes dos tipos de liberalismo, mas todos com a ideia de liberdade muito extensa. Atualmente, o liberalismo, na forma de democracia, é a ideologia mais dominante do Ocidente. Apesar disso, ele ainda passa por desafios, como o crescimento do populismo pelo mundo. Mas ainda assim, quase todos os países do mundo ocidental são democracias. A maioria é democracias liberais. E eu nem vou citar uma lista de partidos ou pessoas, porque são muitos mesmo. Mas na prática são quase todos os partidos governantes da América do Norte e Europa Ocidental. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem da ideia da série, porque eu já tenho um monte de ideias para ela. E eu peço novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem, comentarem e darem ideias de novos vídeos, porque isso ajuda muito aqui nesse canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo e tchau.